Bom dia, meninos. Professor Cristiano. Hoje iremos trabalhar um tema relacionado à estrutura fundiária no Brasil e fazer a reconstrução dessa história é importante porque ela define como que a nossa organização fundiária interferiu amplamente nas nossas relações materiais concretas, né? A questão da terra no Brasil é uma coisa, é um tema que está presente no processo de desenvolvimento econômico, principalmente porque na aula passada a gente ressaltou a questão da colonização brasileira no chamado período colonial ou no período pré-colonial, onde no período pré-colonial a única relação existente era uma relação de trocas comerciais entre os portugueses aqui presentes e os nativos, né, chamados de escambo, que era a troca de bugigangas por madeira, onde essa madeira seria utilizada tanto por Portugal quanto pela Inglaterra. Quando a gente trata essa questão fundiária no Brasil, a gente fala basicamente da divisão do Brasil em 15 capitanias hereditárias doadas a 12 capitães donatários, assunto tratado na aula anterior. O que significava essas capitanias hereditárias? Eram grandes lotes, grandes extensões territoriais, né, que trabalhavam num regime chamado plantation. O que é o regime de plantation? Era um regime onde se estabelecia ali a monocultura, né, se estabelecia uma mão de obra escrava, um mercado externo, pois tudo que era produzido era para abastecer o mercado europeu e asiático, né? Então era monocultura, trabalho escravo, mercado externo, né? Então era uma sociedade que, a partir daquele momento, já se definia, através da propriedade da terra, um futuro de desigualdade social, um futuro onde as relações econômicas estavam pautadas naqueles que detinham o poder da terra, nesse período colonial brasileiro, né? E ali vai se configurar, através das capitanias hereditárias, a formação dos grandes latifúndios. Tanto que quando a gente vai trabalhar a questão do desenvolvimento social no Brasil, nós afirmamos serem ali, né, aquele processo colonial defensor da nossa proclamação da República, sobretudo, e do nosso processo de independência com Pedro I. Né? Porque quando a gente vai observar que todos os processos de rupturas políticas tiveram a presença, né, e a interferência dos grandes latifundiários, a gente consegue construir uma história pautada no acúmulo da propriedade privada. No entanto, essas estruturas de propriedades rurais, elas tiveram suas transformações no período colonial, chamado Brasil colonial, no sistema de sesmarias até 1820, né, que foi ali, em 1820, a abdicação de, de Dom João VI, a abdicação de Dom João VI, que vai ocupar, né, o cargo será Dom Pedro I, onde ali em 7 de setembro de 1822 ele vai promover a independência do Brasil, graças a uma forte pressão da elite agrária brasileira, né? Em 1822 nós temos ali a criação do chamado Primeiro Império do Brasil, né? O Primeiro Império, né, onde nós temos ali novamente a abdicação, né, a princípio de Dom João VI e agora de Pedro I, onde o Brasil passa ali a um período regencial. No entanto, quando a gente divide a história do Brasil em Brasil colônia, primeiro reinado e segundo reinado, é justamente no segundo reinado que a gente vai definir, através de uma lei assinada por Pedro II, chamada Lei de Terras, de 1850, e nessa lei você vai trazer um caráter mercadológico para a terra. Né? Todos os processos de leis abolicionistas, como Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre, a própria Lei Áurea, em 13 de maio de 88, essas leis foram leis importantes, né, no sentido da definição da chamada Lei de Terras, que dizia que a partir daquele momento todo escravo liberto, ou seja, todo brasileiro que fosse livre e que quisesse adquirir a sua terra, deveria adquiri-la mediante a compra. Obviamente, aqueles que tinham condições de comprar eram justamente os que estavam próximos já da terra, né? Aqueles latifundiários que já detinham o poder de compra e que foram agregando cada vez mais terras ao seu latifúndio. Então, nós temos aqui um salto dentro desse processo da chamada Lei de Terras,
onde o próprio processo da proclamação da República, que vai culminar com a abolição da escravidão em 3 de maio de 88, quase um ano depois, um pouco mais de um ano, nós vamos ter ali um golpe de Estado arquitetado, né, pelos grandes latifundiários brasileiros, detentores da maior parte das terras do Estado Nacional brasileiro, onde eles vão encomendar um processo de ruptura com a monarquia, que será a República. Então, nós vamos ter ali setores importantes da sociedade brasileira, como a igreja, como os militares, os fazendeiros, a Inglaterra, o interesse dessas instituições, dessas classes sociais, em se estabelecer ali a proclamação da República e garantir a posse da terra de uma vez por todas a esses fazendeiros. Então, diante disso, nós percebemos ali que, durante todo o período republicano da chamada política do café com leite, ou república oligárquica, que vai ali desde a posse do primeiro presidente civil dentro desse conceito latifundiário, estabelecendo ali um domínio político e econômico através de uma política chamada política do café com leite, que só vai ser rompida em 1930 com a chamada Revolução de 30 de Vargas. Então, a gente percebe que a terra ela inicia no seu processo de concentração no período colonial, ocorre a manutenção da concentração no primeiro e segundo reinado, período regencial e segundo reinado. A proclamação da República significou para solidificar o poder desses fazendeiros, que vão estabelecer ali a República oligárquica, que vai estabelecer a chamada política do café com leite, onde havia uma alternância de poderes de fazendeiros paulistas e fazendeiros mineiros, no processo republicano brasileiro, e estabelecendo cada vez mais a concentração fundiária. Obviamente, os governos populistas também não conseguem se aproximar dessa questão da reforma agrária, e nós vamos ter João Goulart, um dos primeiros presidentes que vai sofrer, inclusive, o golpe do regime militar, diante da sua política, o plano trienal, onde dentro dessa ideia ele buscava ali uma reforma agrária ampla e restrita. Esse discurso feito por ele foi um dos principais motivos pelos quais ele perdeu o poder. Ele sofreu com o golpe militar, o regime militar. Foi o fato dele ter falado, e ter aberto a possibilidade de estabelecer uma reforma agrária caracterizada como ampla e restrita. Obviamente, quando a gente vai encarar esse processo estrutural agrário brasileiro, a gente tem que falar do regime militar, que vai criar ali na década de 70 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas que esse Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária promoveu uma falsa ideia de que o Brasil, a partir daquele momento, resolveria todos os seus conflitos relacionados à posse da terra. Nós temos aí as ligas camponesas brasileiras que surgiram ali em meados dos anos 50, mas um dos principais opositores dentro desse processo de luta pela reforma agrária é o MST, que surgiu no Rio Grande do Sul, que significa Movimento dos Sem Terra, que age dentro dos conceitos legais como um fiscal do que diz respeito à Constituição. Constituição essa criada também e estabelecida durante o regime militar, que tentava, de uma forma ou de outra, sem estabelecer uma reforma agrária estrutural, e sim uma reforma agrária convencional. O INCRA, na verdade, ele foi criado para tentar pacificar essas questões da terra, sempre buscando uma política de valorização e de benefícios aos grandes latifundiários, porque para transformar a questão fundiária no Brasil, precisa se transformar o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ele é formado em sua grande perspectiva ideológica por pessoas que defendem o latifúndio. Até porque são grandes fazendeiros que conseguem se eleger senadores e deputados, e essa estrutura continua e a violência perdura. Então, o MST, obviamente, não é um grupo isento em todas as suas ações, mas é um grupo que, perante a lei, não é caracterizado como um grupo terrorista, ou muito menos um grupo que deva ser levado a cabo da extinção. Muito pelo contrário. Ele é um grupo, sim, responsável, em boa parte, por processos de reforma agrária estruturais, que não são reformas agrárias convencionais,
né, que o próprio livro de vocês traz essa definição do que vem a ser a reforma agrária convencional e o que vem a ser uma reforma agrária estrutural. Olha o que diz aqui, ó, reforma agrária estrutural, né? Realiza-se por meio de um processo amplo e imediato e drástico de distribuição de direitos sobre a propriedade privada de terras, né, agrícola promovida pelo governo federal. Então, essa reforma agrária estrutural é uma reforma agrária que traz, no que diz respeito à sua proficiência, efetividade, ou seja, ela é concreta. A reforma agrária convencional, que é essa, muitas vezes defendida até pelo próprio INCRA, ela é uma reforma que não muda, né, as leis estruturais, ou seja, ela faz parte de uma operação negociada, né, como o próprio texto diz, entre as velhas e novas forças sociais, objetivando modificar o monopólio latifundiário sem mudar as regras institucionais da sociedade tradicional. Ou seja, é uma reforma agrária que não traz tanta significância assim. Ela não é tão objetiva e tão eficiente como a reforma agrária convencional, certo? E o que o regime militar contribuiu? Né? Ele procurou deslocar a população, né, da região sudeste para a região norte do país, construindo principalmente ali a Transamazônica. E isso impactou diretamente na vida dos nativos e dos indígenas, que muitos foram executados, foram mortos diante desse projeto militar de ocupação do norte do país. Ou seja, o militarismo ele contribuiu em muito para um processo de genocídio e etnocídio de comunidades presentes no norte do país, né? Com a ideia de modernização, industrialização, negligenciando aqueles que já estavam ali, que eram os verdadeiros donos da terra. Então, entender esse processo da participação dos militares na reforma agrária é uma ideia de mais do mesmo. Ou seja, houve ali, sim, foi uma manutenção de uma reforma agrária convencional, que é uma reforma agrária que não muda as estruturas de poder do Brasil. Uma das primeiras nações a promover a reforma agrária, inclusive, foi uma das primeiras a despontar como uma grande superpotência no mundo, que foi os Estados Unidos, o chamado Homicide Act. Agora, a contribuição dos militares, né, para o genocídio indígena foi muito grande, principalmente no sentido de ocupação do norte do país, né, sempre beneficiando os grandes latifundiários.